De volta aqui ao TenT Conference 2025, com um grande executivo do mercado de cibersegurança. Denis, bem-vindo ao nosso bate-papo e obrigado por ser tão engajado na nossa comunidade. Você é recente nessa comunidade de CIS e já está fazendo uma grande diferença. Obrigado pelo teu tempo e dedicação. Honrado pelo convite, honrado por estar no TenT Conference. Fiquei bem surpreso com tudo que está aqui. O público também, bem senior. Fiquei bem animado. Que bom. E dentro da sua carreira, você veio mais da área de consultoria. Conta um pouco essa jornada para a gente. Eu venho da área de consultoria, fiz muitas transformações, né? Eu fui contratado por uma consultoria em 2007 e ali fui fazer um projeto de segurança e aí não tinha tanta demanda de segurança. A gente acabou indo para a estratégia. Então fiz muita estratégia de TI, muita transformação, desenho de processos, plano de continuidade, gestão de identidades, né? E aí fui parar na Holanda, fiquei 4 anos na Holanda fazendo uma carreira internacional. E acabei me tornando um head de consultoria de Benelux, da Bélgica, da Holanda e de Luxemburgo. E aí recebi um convite de uma Big Tech para voltar para o Brasil e assumir uma posição dentro de um banco até chegar onde eu estou hoje em telecomunicações aí. Estou entrando no 3º ano. Parabéns pela jornada. E deixa eu te fazer uma pergunta. Para você, gestão de riscos cibernéticos de terceiros, o que significa isso? Bom, a gente... O modo que a gente opera hoje, que as empresas operam hoje, são com ecossistemas, né? Então, existe uma dependência da cadeia de suprimentos. Esse é um exemplo de dependência que a gente tem a necessidade de fazer uma gestão de riscos. Eu vou te dar um exemplo. Se você tem, por exemplo, um e-commerce, tá? E aí você tem o teu birô de crédito, você tem tua biometria, você tem lá um duplo fator de autenticação, você consome uma API de um terceiro, né? Você tem um faturamento. Então, você tem vários fornecedores nessa cadeia que você tem que fazer uma análise de risco online, não pode ser offline. Você tem que ter visibilidade da saúde do teu negócio para você não causar fricção. Quando você fala do online e offline, assim, não é uma foto, tem que ter um monitoramento constante. Tem que ter um monitoramento constante. Esse é um exemplo, tem outros exemplos, mas esse é um exemplo aí que é super crítico e é o que a gente tem visto hoje. Os negócios são digitais, né? Sim, as cadeias cada vez mais e mais automatizadas e a gente tem que estar de olho, né? Porque no fim, o CISO tem que ter esse olhar clínico. Sem dúvida. A gente viu alguns ataques que aconteceram recentemente que o monitoramento era só durante o horário comercial, mas opera a transação, né, financeira 24 horas. Não pode ser dessa maneira. Exato. E um trabalho muito legal que você fez esse ano, além de conectar essa comunidade, foi uma pesquisa para entender como que está a temperatura, né, da gestão de risco de terceiros. Foi a sua apresentação junto com o Tiziano aqui no TenT Conference 2025. Fala um pouco dos achados dessa pesquisa. Bom, vamos lá. Como começou a pesquisa, né? A gente no início do ano viu lá o Fórum Econômico Mundial e aí saiu essa questão do terceiro para um ponto crítico e a gente resolveu chamar 50 CISOs para bater um papo, né? A gente fazer um benchmark entre a gente. E o pano de fundo era esse? Era esse. Fazer esse benchmark e aí para enriquecer o benchmark a gente fez uma pesquisa, né? Então vamos ver de 9 elementos, a gente separou em 9 elementos, né? Como que estão as organizações, o que a gente pode fazer melhor e o que a gente tira com esse estudo. É um estudo interno, eu fui convencido a compartilhar ele, não era o objetivo, mas eu acho que vale a pena contribuir para a comunidade como um todo. Então foi além desses 50 CISOs o resultado final? Não, foi entre esses 50 CISOs, mas assim, a gente falou, a gente pode contribuir compartilhando para o mercado. Sem dúvida. Porque nós somos as maiores empresas do país conectadas, né? Entre os CISOs. Então, o estudo, a foto de março já mudou bastante. Imagina. Ele revelou alguns pontos assim que me chamaram a atenção. Equipe dedicada. É falha, não tem muito. Não tem. Budget dedicado também tem bastante espaço ali para melhorias, né? Essa função, né, de gestão de terceiros multidisciplinar
estava muito ausente. Ninguém executava de forma consistente com a organização, envolvendo compras, o jurídico, o compliance, riscos, né? A gente via que, tirando o setor financeiro e telecomunicações, os demais eram praticamente ausentes nesse contexto, né? E a questão de classificação de fornecedores, eu não posso pegar um fornecedor pequeno e colocar o mesmo controle, por exemplo, que eu tenho no fornecedor grande. Então, como que eu consigo classificar, entender a criticidade e aí aplicar algo ali que a gente possa colocar no nosso modelo de operação? Então, muitos insights que a gente foi observando nesse estudo, gerou um deck, um framework que a gente criou e é onde a gente começou a executar ou melhorar o nosso modelo desde março desse ano. Com a sua experiência, a tua visão de negócio, de consultoria, essa abordagem consultiva, para quem não está endereçando ainda esse tema dentro da empresa, porque talvez não conseguiu levar no tom correto, no linguajar adequado, quais que são as suas dicas para levar esse tema para que ele seja tocado com a devida relevância? O importante é mapear o negócio, você entender bem do teu negócio e ali daquele negócio você conseguir mensurar os impactos que causa se tiver um incidente, se tiver uma falha. Eu, por exemplo, como eu faço? Eu tenho um canal de negócio, eu sei quanto que ele fatura, eu sei o percentual de fraude que ele tem e os controles ausentes e os terceiros envolvidos. Então eu faço simulações se eu tiver algum impacto em algum desses terceiros, por exemplo, o que isso pode causar para aquela operação. Eu dei um exemplo clássico, né? É só um exemplo básico. Você já viu quando o reCAPTCHA, por exemplo, tem algum soluço? Quantas empresas ficam fora do ar? Sim. Você já viu quando um hyperscaler tem um soluço, uma grande empresa de cloud, quantas empresas ficam fora do ar? Um ponto básico de terceiro é o seguinte: o plano de continuidade e desastre de cover, ele foi basicamente esquecido. E isso é um tema que a gente tem que retomar, porque isso faz parte do básico bem feito. A resiliência depende disso. Total. Então, assim, o básico bem feito, ele deixou de ser feito. Porque você acredita que uma jornada de cloud, vai resolver todos os seus problemas. E não vai. Ele aumentou a superfície de ataque, aumentaram as ameaças, e você tem que ser mais vigilante. Nessa edição aqui do TENTI Conference, eu tenho enfatizado que cibersegurança é uma responsabilidade compartilhada. Tanto você quanto o Tiziano direcionando parte do budget dele para ajudar até alguns serviços básicos para os fornecedores clássicos, e você também me chamou a atenção na sua abordagem de como ajudar esses fornecedores. A partir do momento que você entende que ele é crítico, você abraça eles. Sim, você tem que ter uma abordagem de investir no seu fornecedor. Se ele é crítico, se ele faz parte da minha cadeia de valor e do meu digital, eu preciso de alguma forma investir nele. Seja ele deployando dentro da minha cloud, seja colocando um controle adicional numa solução. Tem N maneiras. Por exemplo, o que um movimento que a gente viu forte que mudou de 6 meses para cá? Antigamente você fazia inteligência de ameaças para a sua empresa. Contratava um terceiro, esse terceiro fazia a inteligência de ameaças para você. Hoje, a gente está fazendo inteligência de ameaças para os nossos terceiros. Sim. E existe uma forma, uma comunicação, que é via MISP, de como as equipes técnicas podem compartilhar essas informações. Eles já estão consumindo essa informação? Já estão consumindo essa informação. Olha, achei algo seu aqui, eu mando direto para você via MISP. Tudo automatizado. Tudo automatizado. Porque tem que ser, senão você não escala. Eu não consigo nem imaginar o número de fornecedores que estão conectados numa empresa tão grande. A gente não pode dar DDoS nos nossos fornecedores. O que é isso? Dá uma enxurrada de perguntas, de questionários, de auditorias. A gente tem que fazer o terceiro rodar. E como que a gente cria um modelo de operação inteligente que faça ele rodar? Foi isso que a gente desenvolveu no nosso grupo chamado Cisão. Ai, que São incrível. 50 CISOs. Que bom. E como que o pessoal que está assistindo a gente poderia ter acesso a esses insights? Bom, a gente tem compartilhado essas informações, né, com quem conecta conosco. E é isso. E é colaboração, benchmark, um conectar com o outro, estar nos eventos. Se conectar. Quem está desconectado está perdendo muito. Porque
A gente tem falado muito, você falou que eu sou novo na comunidade, e um ponto que eu fiz foi o seguinte, foi dar cara a tapa. E sabe por que que eu dou cara a tapa? Por quê? Porque, cara, eu gosto muito de colaboração. Legal. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Eu não sou melhor, eu não tenho mais dinheiro, eu não estou na maior empresa, mas pouquinho que eu puder fazer, né, e que eu puder trazer essa comunidade para compartilhar, cara, a gente vai botar energia, porque vale a pena. E isso está sendo notado, porque realmente tem proporcionado assim, experiências incríveis. E a gente tem que se ajudar, né? Porque do outro lado eles também estão se ajudando a Exato, toda hora. A gente tem que ter essa maturidade de se apoiar. exatamente. Muito bom. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, obrigado pela parceria. Eu queria só que você acesse o teu LinkedIn, você é uma pessoa ativa no LinkedIn, compartilha conteúdo, por lá pode ser um bom canal de conectar com você. Bom, meu nome é Denis Nese, né? E meu LinkedIn é o Denis Nese no final ali. Só tem eu ali, Ai, né? bom. Nome bastante particular. Combinadíssimo. Então, sigam o Denis nas redes sociais, adquiram mais conhecimento através desses posts que ele vem fazendo. E se você ainda não está conectado na comunidade de cibersegurança, tenha essa oportunidade de se conectar, trocar experiências, porque é assim que a gente vai conseguir elevar a nossa maturidade, reduzir o risco e garantir a continuidade dos negócios.